O que você faria se fosse milionário e visse sua empregada celebrando sozinha seu aniversário com um pequeno bolinho e uma vela? Leonardo jamais imaginou que aquela cena mudaria sua vida para sempre. Na cozinha de sua luxuosa mansão em Jurerê Internacional, Marina soprou sua vela pedindo um desejo que parecia impossível. Inscreva-se no canal para descobrir como um simples gesto pode transformar dois corações solitários. O relógio da cozinha marcava 9h30 da noite, quando Marina finalmente terminou de lavar os últimos pratos do jantar. Suas mãos, ásperas por anos de trabalho doméstico, tremiam ligeiramente enquanto secava a louça de porcelana fina que custava mais que seu salário de 3 meses. A mansão estava mergulhada em silêncio absoluto. Apenas o zumbido da geladeira e o tic-tac constante do relógio de parede quebravam a quietude. Dr. Leonardo havia saído cedo naquela manhã para uma reunião importante no centro e, como sempre, não havia retornado até muito tarde. Os outros funcionários já tinham ido para suas casas. Marina estava completamente sozinha naquela imensa cozinha que parecia maior que toda a casa onde cresceu. Suspirou profundamente, sentindo o peso da solidão se assentar sobre seus ombros como um cobertor pesado e frio. Aos 28 anos, levava 5 trabalhando naquela mansão. Nunca havia se acostumado à sensação de viver rodeada de luxo alheio. As paredes de mármore branco e os eletrodomésticos de aço inoxidável a olhavam com indiferença, lembrando constantemente seu lugar naquele mundo. Guardou o último prato em seu lugar correspondente. Tirou o avental azul marinho que usava todos os dias. Seus olhos castanhos se encheram de lágrimas que se recusou a derramar. Hoje era seu aniversário e, mais uma vez, o celebraria completamente sozinha. Com passos cansados, Marina caminhou até seu pequeno quarto na parte dos fundos da mansão. O cômodo era modesto, mas limpo. Uma cama de solteiro, uma pequena escrivaninha de madeira e um crucifixo pendurado na parede que lhe recordava os ensinamentos de sua falecida avó. Abriu a gaveta de sua mesinha de cabeceira, tirou uma pequena caixa de metal onde guardava suas economias. Com dedos trêmulos, contou as moedas e notas amassadas que havia juntado durante as últimas semanas. Tinha justo o suficiente para comprar um pequeno bolinho na padaria de seu Antônio a algumas quadras da mansão. Trocou seu uniforme por um vestido simples de cor verde-oliva. Colocou seu chale favorito, o mesmo que sua mãe usava antes de morrer. O espelho do banheiro lhe devolveu a imagem de uma mulher jovem, mas cansada, com olheiras que falavam de noite sem dormir, pensando num futuro incerto. Penteou seu cabelo castanho comprido num rabo de cavalo baixo. Beliscou as bochechas para dar um pouco de cor. "Feliz aniversário, Marina", murmurou ao seu reflexo, tentando sorrir. O sorriso não chegou aos olhos, mas era o melhor que podia fazer naquele momento. O ar noturno de Florianópolis era quente e úmido quando Marina saiu pela porta dos fundos da mansão. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas naquela zona residencial exclusiva, tudo estava mergulhado numa tranquilidade quase sepulcral. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos, passando em frente a outras mansões igualmente imponentes, cada uma protegida por altos muros e jardins perfeitamente cuidados. A brisa marinha trazia consigo o aroma do mar, misturado com o perfume das flores tropicais que adornavam os jardins. Marina apertou seu chale contra o peito. Sentiu uma mistura de nostalgia e melancolia. Lembrou dos aniversários de sua infância, quando sua mãe lhe preparava um bolo caseiro de chocolate e toda a família se reunia em sua pequena casa de madeira. Aqueles tempos pareciam tão distantes agora, como se pertencessem à vida de outra pessoa. Seus pais haviam morrido num acidente quando ela tinha apenas 18 anos. Desde então havia estado completamente sozinha no mundo. Não tinha irmãos, nem tios, nem primos próximos que pudessem acompanhá-la em datas especiais como esta. A solidão havia se tornado sua companheira mais fiel, embora não por escolha própria. A padaria de seu Antônio estava prestes a fechar quando Marina chegou. O ancião padeiro, com seu bigode branco e seu sorriso bondoso, a recebeu com carinho como sempre. "Boa noite, Marina. O que te traz aqui tão tarde?", perguntou, enquanto limpava o balcão de vidro.
Marina apontou timidamente um pequeno bolo individual de baunilha que restava na vitrine, decorado com uma pequena roseta de cobertura rosa. É para mim. É meu aniversário, seu Antônio, confessou em voz baixa, corando ligeiramente. O rosto do ancião se iluminou imediatamente. Ai, minha filha, por que não me disse antes? Teria preparado algo especial, exclamou com genuíno carinho. Marina negou com a cabeça, agradecendo sua bondade, mas explicando que não queria causar incômodos. Seu Antônio embrulhou o bolinho com especial cuidado. Presenteou uma pequena vela branca que tinha guardada. Para você fazer um pedido, disse com uma piscadela. Marina pagou com as moedas exatas e agradeceu profusamente a gentileza do ancião. Enquanto retornava à mansão, abraçou a pequena caixa contra seu peito como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. De volta na cozinha da mansão, Marina colocou o pequeno bolo sobre a mesa de madeira, onde usualmente tomava café sozinha. A cozinha estava às escuras, iluminada unicamente pela luz da lua que se filtrava através das grandes janelas. Acendeu a vela com mãos trêmulas. Por um momento, a pequena chama dourada pareceu preencher todo o espaço com sua calidez. Sentou-se na cadeira de madeira e contemplou sua modesta celebração. O bolinho parecia diminuto sobre a mesa, mas para ela representava um ato de resistência contra a solidão que ameaçava consumi-la. Fechou os olhos e pediu o mesmo desejo que havia pedido durante os últimos 10 anos. Não se sentir tão sozinha no mundo. Uma lágrima rolou por sua bochecha enquanto soprava a vela. A cozinha voltou a mergulhar na penumbra. Feliz aniversário, Marina, sussurrou para si mesma, cortando um pequeno pedaço do bolo com o garfo de plástico que havia trazido da padaria. O sabor de baunilha se misturou com o salgado de suas lágrimas, mas continuou comendo lentamente, saboreando cada bocado. Na quietude da noite, só se ouvia o som de sua respiração entrecortada e o distante murmúrio do mar. Mas o que não sabia era que alguém mais estava prestes a chegar em casa. O Mercedes-Benz preto parou suavemente em frente à entrada principal da mansão. Leonardo Ferreira desceu do veículo com os ombros tensos pelo estresse de uma reunião que havia se estendido muito mais do que o previsto. Aos 42 anos, era dono de uma das cadeias hoteleiras mais bem-sucedidas do litoral catarinense. Mas o sucesso havia chegado a um preço muito alto. Afrouxou a gravata de seda italiana e respirou profundamente, tentando liberar a tensão acumulada durante as últimas 12 horas de negociações intensas. A brisa noturna moveu seu cabelo negro ligeiramente grisalho nas têmporas. Por um momento, se permitiu desfrutar do silêncio que rodeava seu lar. Seu motorista se despediu respeitosamente e se afastou, deixando-o sozinho diante da imponente fachada de mármore branco que havia sido seu refúgio durante os últimos 8 anos. Guardou as chaves no bolso de seu terno cinza escuro. Caminhou em direção à entrada principal, mas algo o deteve. Pelas janelas da cozinha se filtrava uma tênue luz dourada, que piscava como se fosse o reflexo de uma vela. Franziu a testa estranhado. Todos os funcionários deveriam ter terminado seu expediente há horas. Sua curiosidade despertou e decidiu investigar o que estava acontecendo. Leonardo contornou a mansão pela trilha lateral, onde os jasmins perfumavam o ar noturno com seu aroma embriagador. Seus sapatos de couro italiano pisavam suavemente as pedras do caminho para não fazer ruído. À medida que se aproximava das janelas da cozinha, pôde distinguir uma silhueta sentada à mesa. Seu coração se acelerou ligeiramente, pensando na possibilidade de um intruso. Mas quando conseguiu ver com maior clareza, reconheceu imediatamente a figura de Marina. Estava sentada sozinha diante do que parecia ser um pequeno bolo com uma vela acesa. Leonardo parou bruscamente, sentindo como se tivesse sido testemunha de algo profundamente íntimo e privado. A imagem o golpeou como um soco no estômago. Marina parecia tão pequena e vulnerável naquela imensa cozinha, rodeada de toda a opulência que ele havia acumulado ao longo dos anos. A luz da vela iluminava seu rosto com uma suavidade dourada. Pôde ver como uma lágrima rolava por sua bochecha enquanto soprava a pequena chama. Naquele momento,
Leonardo compreendeu que estava presenciando uma celebração de aniversário completamente solitária. Sua garganta se fechou com uma emoção que não havia sentido em anos. Durante os 5 anos que Marina havia trabalhado para ele, Leonardo mal havia prestado atenção à sua vida pessoal. Sabia que era eficiente, discreta e confiável. Mas nunca havia parado para pensar em quem ela era, além de suas funções como empregada doméstica. Havia todas as manhãs quando tomava café antes de ir ao trabalho, sempre impecavelmente uniformizada, sempre com um sorriso educado e profissional. Respondia suas perguntas com monossílabos, mantinha a casa em perfeito estado e nunca se queixava de nada. Mas agora, vendo-a celebrar seu aniversário em completa solidão, se deu conta de quão pouco sabia sobre a mulher que cuidava de seu lar dia após dia. Uma pontada de culpa o atravessou ao reconhecer que em todos esses anos nunca lhe havia perguntado sobre sua família, seus sonhos, ou mesmo quando era seu aniversário. Havia estado tão absorto em construir seu império empresarial que havia se esquecido completamente da humanidade das pessoas que o rodeavam. A imagem de Marina comendo sozinha seu pequeno bolo se gravou em sua memória, como uma fotografia que não poderia apagar jamais. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua riqueza não significava nada se não podia compartilhá-la com alguém que realmente importasse. Leonardo permaneceu imóvel durante vários minutos, observando como Marina comia lentamente seu bolo enquanto as lágrimas corriam silenciosamente por suas bochechas. A cena despertou nele recordações dolorosas de seus próprios aniversários solitários, depois que sua esposa Isabela morreu num acidente de trânsito 3 anos atrás. Lembrou como havia passado seu último aniversário trancado em seu escritório, trabalhando até altas horas para evitar regressar a casa e enfrentar o vazio da mansão. A ironia não lhe escapou. Ele, um homem que tinha tudo materialmente falando, vivia na mesma solidão que sua empregada doméstica. A diferença era que ele havia escolhido se isolar do mundo depois de sua perda, enquanto Marina parecia estar sozinha por circunstâncias que escapavam ao seu controle. Uma sensação estranha se apoderou dele. Algo parecido à compaixão, mas mais profundo, mais pessoal. Era como se estivesse vendo um reflexo de sua própria alma fraturada nos olhos lacrimejantes daquela mulher que havia estado sob seu mesmo teto durante tanto tempo sem que ele realmente a visse. Seu coração, que havia permanecido congelado durante anos, começou a bater com uma intensidade que o surpreendeu. Soube naquele instante que não podia simplesmente se afastar e fingir que não havia sido testemunha daquele momento tão íntimo e dilacerante. Com passos cuidadosos, Leonardo se dirigiu à porta dos fundos da cozinha. Suas mãos tremeram ligeiramente quando girou a maçaneta. O suave rangido da porta ao se abrir fez Marina levantar a vista sobressaltada. Seus olhos se encontraram através da penumbra. Por um momento o tempo parou completamente. Marina se pôs de pé imediatamente. Limpou rapidamente as lágrimas com o dorso da mão e alisou seu vestido verde-oliva com nervosismo evidente. Doutor Leonardo, ouvi. Eu não sabia que havia retornado. Balbuciou com voz trêmula, claramente envergonhada por ter sido descoberta em seu momento mais vulnerável. Leonardo fechou a porta suavemente atrás de si. Deu um passo para frente, sem desviar o olhar de seus olhos inchados pelo choro. Não se preocupe, Marina, murmurou com uma suavidade na voz que ele mesmo não reconheceu. Só queria. Fez uma pausa, buscando as palavras corretas. Seu olhar se dirigiu ao pequeno bolo meio comido sobre a mesa. Logo regressou aos seus olhos castanhos, que brilhavam com uma mistura de vergonha e tristeza. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro dele. Como se uma porta que havia mantido fechada durante anos se abrisse de par em par. Leonardo tomou uma decisão que o surpreendeu até a si mesmo. Leonardo observou o pequeno bolo sobre a mesa. Logo dirigiu seu olhar novamente a Marina, que parecia querer desaparecer do lugar. O ar entre eles se sentia carregado de uma tensão estranha, mistura de vergonha por parte dela e uma ternura inesperada por parte dele. — É seu aniversário? — perguntou com voz suave, embora já conhecesse a resposta.
Marina assentiu apenas, incapaz de sustentar seu olhar. Sim, Dr. Leonardo. Peço desculpas por usar a cozinha para isso. Já ia me retirar, murmurou enquanto começava a recolher nervosamente as migalhas do bolo. Suas mãos tremiam visivelmente. Leonardo notou que ela vestia um vestido simples, mas bonito, muito diferente do uniforme que usava habitualmente. O verde oliva da tela fazia ressaltar a cor dourada de seus olhos, algo que nunca havia observado antes. Não tem por que se desculpar, disse enquanto se aproximava lentamente da mesa. Esta também é sua casa. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensá-las. Ambos se surpreenderam pela intimidade que transmitiam. Marina levantou a vista para ele, desconcertada pela gentileza inesperada em seu tom de voz. Um silêncio incômodo se estendeu entre eles, enquanto Leonardo lutava internamente com uma decisão que sabia que mudaria para sempre a dinâmica de sua relação. Havia passado os últimos 3 anos construindo muros emocionais ao seu redor, mantendo-se distante de qualquer conexão humana genuína. Mas algo na imagem de Marina, celebrando sozinha seu aniversário, havia tocado uma parte dele que acreditava completamente morta. Tirou o paletó do terno e o pendurou sobre o encosto de uma cadeira. Um gesto que Marina interpretou como um sinal de que não tinha intenção de partir tão cedo. Marina, começou. A forma em que pronunciou seu nome sem o formal senhora que usualmente empregava a fez estremecer. Posso me sentar com você? A pergunta flutuou no ar como uma súplica vulnerável. Marina sentiu que o mundo parava ao seu redor. Nunca em 5 anos de trabalhar para ele havia visto o Dr. Leonardo se mostrar tão humano, tão desprovido da autoridade que normalmente o caracterizava. Seus olhos, que sempre haviam sido distantes e empresariais, agora brilhavam com algo que ela não sabia identificar, mas que a comovia profundamente. Eu não creio que seja apropriado, Dr. Leonardo, respondeu Marina com voz apenas audível, baixando o olhar para suas mãos entrelaçadas. O senhor é meu patrão e eu sou só. Não, a interrompeu suavemente. Esta noite não sou seu patrão. Esta noite sou só Leonardo. Um homem que se sente muito sozinho e que acaba de se dar conta de que não é o único. A honestidade brutal de suas palavras golpeou Marina como uma onda. Levantou a vista e se encontrou com seus olhos cinzas, que agora pareciam vulneráveis de uma maneira que nunca havia imaginado possível. Por favor, insistiu ele apontando a cadeira vazia diante dela. Não me faça celebrar minha solidão sozinho enquanto você celebra a sua. O paradoxo da situação não escapou a Marina. O homem mais rico que conhecia lhe estava pedindo permissão para acompanhá-la em sua humilde celebração. Depois de um momento de dúvida, assentiu lentamente. Sentou-se de novo, sem desviar o olhar dele, enquanto tomava assento diante dela. O espaço entre eles se sentia íntimo de uma maneira que nenhum havia experimentado em muito tempo. Leonardo se acomodou na cadeira de madeira, consciente de quão estranho resultava estar sentado na cozinha de sua própria casa, como se fosse um convidado. A última vez que havia estado naquela sala por mais de 5 minutos havia sido há anos, quando Isabela ainda vivia e cozinhavam juntos aos domingos pela manhã. Quantos anos você completa? Perguntou, tentando quebrar a tensão que ainda flutuava no ambiente. 28, respondeu Marina, cortando um pequeno pedaço do bolo com o garfo de plástico que havia trazido da padaria. E o senhor, doutor Leonardo? A pergunta o pegou de surpresa. Em toda a sua vida adulta, muito poucas pessoas haviam se dado ao trabalho de lhe perguntar sobre ele de maneira pessoal. 42, respondeu. Logo acrescentou com um sorriso melancólico. Meu aniversário foi há 2 meses. Passei trabalhando no escritório até as 2 da madrugada. A confissão surgiu espontaneamente. Marina sentiu uma pontada de empatia ao imaginar aquele homem poderoso celebrando sozinho entre arquivos e contratos. Sinto muito, murmurou sinceramente. Ninguém deveria passar seu aniversário sozinho. As palavras ressoaram entre eles com um peso especial, porque ambos sabiam que descreviam perfeitamente suas respectivas realidades. Marina partiu o último pedaço de bolo pela metade. Com um gesto tímido, mas valente, deslizou uma porção para Leonardo.
Quer um pouco? Perguntou, corando imediatamente por sua ousadia. Não tenho outro garfo, mas... Leonardo a deteve com um sorriso genuíno. A primeira sorriso real que havia esboçado em meses. Adoraria, respondeu tomando o garfo de plástico de suas mãos. Seus dedos se roçaram brevemente durante a troca. Ambos sentiram uma corrente elétrica que os sobressaltou. Leonardo provou o bolo e fechou os olhos, saboreando não só a doçura da baunilha, mas também a estranha sensação de compartilhar algo tão simples e tão significativo ao mesmo tempo. Está delicioso, comentou. Marina sorriu pela primeira vez em toda a noite, um sorriso tímido, mas genuíno, que iluminou completamente seu rosto. É da padaria de seu Antônio no bairro, explicou ela. Ele sempre faz os melhores bolos. Leonardo assentiu, mas sua atenção estava completamente focada em como os olhos de Marina brilhavam quando sorria, e como esse sorriso transformava por completo sua aparência. Naquele momento, compartilhando um humilde bolo de padaria na cozinha à meia-noite, ambos sentiram algo que não haviam experimentado em anos, uma conexão humana genuína que nenhum dos dois sabia como manejar. Conte-me sobre você, Marina, disse Leonardo depois de terminar sua porção de bolo, recostando-se ligeiramente em sua cadeira enquanto a observava, com uma atenção que a punha nervosa. Em 5 anos trabalhando aqui, me dou conta de que não sei praticamente nada sobre quem cuida de minha casa todos os dias. O pedido a pegou completamente desprevenida. Havia passado tanto tempo sendo invisível, sendo só um par de mãos eficientes que mantinham tudo em ordem. Que a ideia de falar sobre si mesma lhe resultava quase estranha. Não há muito o que contar, Dr. Leonardo, respondeu modestamente, brincando com a borda de seu vestido. Só sou uma mulher simples, que precisa trabalhar para viver. Mas ele negou com a cabeça, inclinando-se para a frente com um genuíno interesse. Isso não é verdade. Toda pessoa tem uma história, Marina. De onde você vem? Tem família? As perguntas formuladas com uma gentileza inesperada abriram uma comporta emocional que Marina havia mantido fechada durante anos. Seus olhos se umedeceram novamente, mas desta vez não desviou o olhar. Venho de um vilarejo perto de Bom Retiro, começou com voz trêmula. Meus pais tinham uma pequena roça onde cultivávamos mandioca e feijão. A história de Marina se derramou lentamente como água que flui por um leito seco. Contou sobre sua infância humilde mas feliz, onde as celebrações eram simples mas cheias de amor. Minha mãe sempre me fazia um bolo de chocolate caseiro para meu aniversário, recordou com um sorriso nostálgico. Era pequeno, mas o decorava com flores do jardim e me cantava parabéns junto com meu pai. Leonardo escutava cada palavra com uma atenção que Marina nunca havia experimentado da parte de ninguém. Soava lindo, comentou suavemente. O que aconteceu com eles? A pergunta inevitável chegou como um golpe suave, mas doloroso. Marina respirou profundamente antes de continuar. Morreram quando eu tinha 18 anos. Houve um acidente na estrada quando retornavam da feira em Lages. Sua voz se quebrou ligeiramente, mas encontrou forças para seguir. Depois disso, tive que vender a roça para pagar as dívidas e os gastos do funeral. Fiquei completamente sozinha. Leonardo sentiu um nó no estômago ao escutar a crua honestidade de seu relato. E desde então você tem trabalhado como empregada doméstica. Marina assentiu. É o único que sei fazer bem. Aprendi da minha mãe a cuidar de uma casa, a cozinhar, a limpar. Nunca teve namorado, alguém especial. A pergunta de Leonardo surgiu com uma curiosidade que ele mesmo não sabia explicar, mas que o consumia por dentro. Marina corou profundamente e negou com a cabeça. Trabalhei em 5 casas diferentes antes de chegar aqui. Sempre estive focada em ganhar o suficiente para sobreviver. Além disso, acrescentou com uma risada amarga, que homem quereria estar com uma mulher que não tem família, nem estudos, nem dinheiro? Suas palavras revelaram uma autoestima ferida que Leonardo reconheceu imediatamente, porque ele mesmo havia sentido algo similar depois da morte de Isabela. E sonhos? Perguntou, ignorando deliberadamente a pergunta retórica dela. O que sonha para seu futuro? Marina o olhou com surpresa, como se ninguém lhe houvesse feito essa pergunta jamais. Eu
Eu costumava sonhar com ter uma família, confessou em voz baixa. Uma casinha pequena, um marido que me quisesse, talvez um filho ou dois. Mas já tenho 28 anos e... 28 não é velho, a interrompeu Leonardo com firmeza. Você tem toda uma vida pela frente. Mas Marina negou tristemente. Para alguém como eu, sim é. As mulheres da minha região se casam jovens. Na minha idade já sou uma solteirona. Leonardo sentiu uma mistura de indignação e tristeza ao escutar como Marina se menosprezava a si mesma. Sabe o que vejo quando olho para você? Perguntou, surpreendendo-a com a intensidade de seu olhar. Vejo uma mulher forte que sobreviveu a perdas devastadoras. Vejo alguém que mantém minha casa como se fosse um palácio, que nunca se queixa, que sempre tem um sorriso amável, mesmo quando o mundo foi cruel com você. Marina piscou rapidamente, arrasada pelas palavras que nunca havia esperado escutar. Menos dele. Vejo uma mulher que merece ser celebrada não só um dia ao ano, mas todos os dias de sua vida. O silêncio que seguiu suas palavras foi denso e carregado de emoções. Marina não sabia o que responder porque ninguém lhe havia falado assim jamais. Por que me diz isso, Dr. Leonardo? Perguntou finalmente. Sua voz apenas um sussurro. Porque é a verdade, respondeu ele sem vacilar. E porque creio que nós dois temos estado cegos ao que tínhamos justo diante de nós. A confissão flutuou entre eles como uma revelação que mudaria tudo. Marina sentiu que seu coração batia tão forte que estava segura de que ele podia escutá-lo. Não entendo, murmurou, embora no fundo de sua alma começasse a vislumbrar algo que a aterrorizava e a emocionava ao mesmo tempo. Marina, disse Leonardo, estendendo lentamente sua mão sobre a mesa até tocar suavemente a dela. Em 3 anos de viuvez não senti nada por ninguém. Estive completamente vazio por dentro, funcionando como uma máquina sem alma. Mas esta noite, ver você celebrar sozinha seu aniversário, escutar sua história, ver sua fortaleza. Algo despertou em mim. Suas palavras fizeram Marina sentir vertigem. O que está tratando de me dizer? Perguntou, embora sua intuição já conhecesse a resposta. Estou dizendo que durante estes 5 anos, enquanto eu vivia como um fantasma em minha própria casa, a mulher mais extraordinária estava justo aqui, cuidando de mim, sem que eu soubesse. Leonardo apertou suavemente sua mão. Estou dizendo que pela primeira vez em anos não me sinto sozinho. Marina retirou sua mão bruscamente, pondo-se de pé com agitação. Não pode dizer essas coisas, exclamou sua voz tremendo entre o medo e a esperança. O senhor é Dr. Leonardo Ferreira, dono de hotéis, milionário, e eu sou só uma criada. Mas Leonardo também se pôs de pé, mantendo-se a uma distância respeitosa, mas com determinação em seus olhos cinzas. Esta noite não sou nenhuma dessas coisas, Marina. Esta noite sou só um homem que acaba de descobrir algo que não sabia que estava buscando. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marina, que não sabia se estava vivendo um sonho lindo ou um pesadelo que a destruiria. Marina recuou até que suas costas tocaram a parede, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas de confusão. Isto não pode estar acontecendo, murmurou levando as mãos ao rosto. Deve ser uma piada cruel. Ou talvez o senhor bebeu algo naquela reunião. Leonardo deu um passo em sua direção, mas parou ao ver sua expressão de pânico. Marina, olhe para mim, pediu com voz suave, mas firme. Pareço bêbado. Pareço que estou brincando com você? Seus olhos cinzas a olhavam com uma intensidade que a fazia tremer. Não sei o que pensar, confessou ela, deslizando lentamente pela parede até ficar sentada no chão. Em 5 anos, nunca havia me dirigido mais de 10 palavras seguidas. E agora me diz que sente algo. Leonardo se agachou diante dela, mantendo uma distância respeitosa. Você tem razão, e isso é exatamente o que me envergonha, admitiu. Fui um cego. Um idiota que estava tão perdido em sua própria dor que não via a bondade que tinha todos os dias diante dele. Mas o senhor teve uma esposa linda, exitosa, de seu mesmo nível social, continuou Marina, secando as bochechas com o dorso da mão. Como pode comparar isso com isto?
Leonardo suspirou profundamente antes de responder. Isabela era tudo isso que diz, mas nossa relação se construiu sobre conveniências sociais. Nos casamos porque nossas famílias esperavam que o fizéssemos. Porque ficávamos bem juntos nas revistas de sociedade. Sentou-se no chão diante dela, amassando seu custoso terno sem se importar. A amava, sim, mas nunca senti com ela o que estou sentindo com você nestas poucas horas. Marina o olhou com incredulidade. E o que é o que está sentindo? Perguntou. Sua voz apenas um sussurro. Paz, respondeu Leonardo sem vacilar. Pela primeira vez em 3 anos, minha mente está em silêncio. Não estou pensando em contratos, em dinheiro, em obrigações. Só existo aqui com você neste momento. As palavras foram como um bálsamo para o coração ferido de Marina, mas também despertaram nela um terror profundo. Leonardo estendeu lentamente sua mão em direção a ela, dando tempo para recusá-la se assim desejasse. Marina duvidou por um momento antes de tomar seus dedos com os seus. Sinto suas mãos ásperas pelo trabalho, murmurou ele, e me parecem as mãos mais bonitas que já toquei. Ela estremeceu ante o elogio. Sabe por quê? Continuou Leonardo. Porque estas mãos trabalharam honestamente, cuidaram de outros, converteram esta casa num lar sem que eu me desse conta. Marina sentiu que sua resistência começava a desmoronar. Doutor Leonardo. Só Leonardo, a corrigiu suavemente. Ao menos esta noite só me chame Leonardo. Leonardo, repetiu ela. E o nome soou estranho, mas doce em seus lábios. O que vai acontecer amanhã quando sair o sol e o senhor voltar a ser o patrão e eu a empregada? A pergunta era válida e dolorosa. Não sei, admitiu ele com honestidade. Mas sei que não quero voltar a ser o homem vazio que era esta manhã. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto permaneciam sentados no chão da cozinha de mãos dadas. Marina observou seu rosto na penumbra, notando pela primeira vez as pequenas rugas ao redor de seus olhos, a tensão que habitualmente carregava nos ombros. Por que nunca sorri? Perguntou de repente. Leonardo a olhou surpreso. Como diz, em 5 anos trabalhando aqui, creio que o vi sorrir genuinamente só uma vez, explicou Marina. Hoje, quando provou o bolo. A observação o golpeou como uma revelação. Não tive muitos motivos para sorrir, respondeu pensativo. Depois que morreu Isabela, creio que esqueci como fazê-lo. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Comigo acontece o mesmo, confessou. Sorrio por educação, por trabalho. Mas realmente sorrir, isso já não lembro. Olharam-se nos olhos e ambos reconheceram no outro a mesma ferida, o mesmo vazio. Talvez possamos lembrar juntos, sussurrou Leonardo. Se está gostando desta incrível história, não esqueça de dar like neste vídeo. Marina sentiu que seu coração acelerava perigosamente. Leonardo murmurou usando seu nome pela segunda vez. Tenho medo. De quê? Perguntou ele apertando suavemente sua mão. De tudo. Disto. Do que sinto. De que amanhã desperte e descubra que tudo foi um sonho. Sua vulnerabilidade desarmou completamente Leonardo. Eu também tenho medo, confessou. Medo de voltar a sentir, de arriscar meu coração outra vez. Mas tenho mais medo de deixá-la ir sem tentar. Puseram-se de pé lentamente, sem soltar as mãos. O que propõe então? Perguntou Marina, olhando-o diretamente nos olhos. Que nos demos uma oportunidade, respondeu Leonardo. Que descubramos o que é isto que está crescendo entre nós. Marina fechou os olhos, lutando contra todos os medos e dúvidas que a assaltavam. Quando os abriu, havia tomado uma decisão. Está bem, sussurrou. Mas com uma condição. A que seja, respondeu ele imediatamente. Que seja completamente honesto comigo sempre. Se isto é só curiosidade ou tédio, me diga desde agora. Leonardo soltou sua mão só para tocar suavemente seu rosto. Marina, juro que isto é o mais real que senti em minha vida. 3 dias haviam passado desde aquela noite na cozinha. Leonardo não podia se concentrar em nada mais que não fosse Marina. Durante a reunião matutina com seus gerentes, se descobriu pensando na maneira em que ela havia pronunciado seu nome, na vulnerabilidade de seu sorriso. Senhor Ferreira.
A voz de seu assistente o trouxe de volta à realidade. Perguntava se aprova o orçamento para a renovação do lobby. Leonardo piscou completamente perdido. Sim, sim, claro, respondeu automaticamente, sem ter ideia do que estava aprovando. Seus empregados trocaram olhares preocupados. Em 15 anos trabalhando para ele, nunca o haviam visto tão distraído. Está se sentindo bem, chefe? Perguntou seu braço direito, Roberto. Perfeitamente, mentiu Leonardo, levantando-se da mesa. Continuaremos esta reunião amanhã. Saiu da sala de conferências ignorando as expressões de surpresa de sua equipe. Só tinha uma coisa em mente: regressar à casa e ver Marina. Durante o trajeto à mansão, Leonardo lutou contra um nervosismo que não havia sentido desde a adolescência. Como devia se comportar com ela? Havia mudado algo realmente ou aquela noite havia sido só um momento de loucura temporária? Ao chegar em casa, escutou o som do aspirador no andar superior. Normalmente teria subido diretamente a seu escritório, mas agora tudo havia mudado. Em lugar disso, dirigiu-se à cozinha, onde sabia que Marina tomaria seu descanso de meio da tarde. Tirou a gravata e arregaçou a camisa, tratando de parecer menos formal. Quando Marina desceu 20 minutos depois, surpreendeu-se ao encontrá-lo sentado à mesa com 2 xícaras de café fumegante. Doutor Leonardo, murmurou detendo-se na porta. Leonardo, a corrigiu suavemente levantando-se para aproximar uma cadeira. Pensei que talvez pudesse me acompanhar para tomar café. Marina olhou as xícaras com surpresa. Era a primeira vez em 5 anos que ele lhe oferecia sentar-se à sua mesa. Tem certeza? Perguntou timidamente. Muita certeza, respondeu com um sorriso que a fez corar. A conversa fluiu de maneira mais natural que a primeira noite, embora ambos fossem conscientes do território inexplorado em que se adentravam. Leonardo perguntou sobre seu dia, sobre os livros que lia em seus momentos livres, sobre suas comidas favoritas. Marina respondia inicialmente com monossílabos, mas, gradualmente, foi relaxando. Realmente lê Cecília Meirelles? Perguntou Leonardo genuinamente impressionado. Sim, respondeu Marina corando. Encontrei um livro dela na biblioteca da casa. Espero que não se importe que o tenha pego emprestado. De jeito nenhum. A biblioteca está aí para ser usada, assegurou ele. Qual é seu poema favorito? Marina recitou de memória alguns versos de retrato. Leonardo a escutou fascinado, não só pelas palavras, mas pela paixão que punha ao recitá-las. Você é extraordinária, murmurou quando terminou. Como é possível que durante 5 anos não tenha notado a mulher inteligente e culta que tinha em casa? Marina baixou o olhar ainda sem se acostumar aos seus elogios. Porque eu não permiti, admitiu. Aprendi a ser invisível. Bem, pois já não quero que seja invisível, declarou Leonardo tomando sua mão por cima da mesa. Quero conhecê-la, Marina. Quero saber o que pensa, o que sente, o que a faz rir. Suas palavras provocaram uma revolução no coração de Marina. Isto é muito confuso para mim, confessou. Não sei como me comportar. Durante 5 anos fui sua empregada. E agora? Agora é a mulher que está me devolvendo a vida, completou Leonardo. O comentário a deixou sem fôlego. Posso pedir uma coisa, continuou ele. O que for, respondeu Marina automaticamente. Amanhã é sábado. Não há outros funcionários na casa. Gostaria de almoçar comigo? Não na cozinha, mas na sala de jantar principal. A proposta a alarmou imediatamente. Não posso fazer isso. O que vão pensar os vizinhos se me virem? Leonardo franziu a testa. O que vão pensar do quê? De uma empregada doméstica almoçando na sala de jantar de seu patrão. Como se fosse. Como se fosse. Como se fosse o quê, Marina? A pressionou suavemente. Como se fosse sua igual, terminou ela num sussurro. Leonardo se pôs de pé e rodeou a mesa para se ajoelhar junto à sua cadeira. Marina, olhe para mim, pediu tomando suas mãos entre as suas. Você é minha igual. Mais que isso, é melhor que eu em muitos aspectos. Ela negou com a cabeça, mas ele continuou. É mais generosa, mais trabalhadora, mais autêntica. Tem uma beleza interior que não se pode comprar com todo o dinheiro do mundo. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Marina. Não diga essas coisas se não as sente de verdade, suplicou.
porque se amanhã mudar de opinião, vai me destruir. Leonardo se aproximou mais, até que seus rostos estiveram a centímetros de distância. Marina, juro pela memória de meus pais que cada palavra que digo é verdade. Olhou diretamente nos olhos. Almoçará comigo amanhã. Marina fechou os olhos lutando contra todos seus medos e inseguranças. Quando os abriu, encontrou no olhar de Leonardo algo que a tranquilizou. Honestidade pura. Sim, sussurrou finalmente. Almoçarei com você. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo foi tão radiante que Marina soube naquele momento que sua vida acabava de mudar para sempre. O sábado chegou com um sol radiante, que se filtrava pelas janelas do quarto de Marina, mas ela não podia sentir sua calidez. Havia passado toda a noite acordada, dando voltas na conversa com Leonardo. Levantou-se da cama e se olhou no pequeno espelho de sua cômoda. O que colocaria para almoçar na sala de jantar principal? Seus vestidos eram todos simples, apropriados para o trabalho doméstico. Nada que fosse digno de sentar-se à mesa onde Leonardo recebia empresários importantes. Sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da realidade caindo sobre ela como uma avalanche. No que estava pensando, murmurou para si mesma. Como pude acreditar que isto podia funcionar? A diferença entre eles era abismal. Não só em dinheiro, mas em educação, em classe social, em tudo. Leonardo havia estudado nas melhores universidades, falava vários idiomas, viajava pelo mundo. Ela mal havia terminado o ensino médio antes que morressem seus pais. Seus pensamentos foram interrompidos por uma suave batida na porta. Marina, era a voz de Leonardo. Posso passar? Ela se apressou em colocar um roupão e abriu a porta timidamente. Bom dia, murmurou sem poder olhá-lo nos olhos. Leonardo notou imediatamente seu nervosismo. Está tudo bem? Perguntou com preocupação. Marina duvidou por um momento antes de responder. Leonardo, eu creio que cometi um erro ontem. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Não posso almoçar com você na sala de jantar. Não é correto. Leonardo franziu a testa. Por que não é correto? Porque você é você e eu sou eu, respondeu ela, finalmente levantando o olhar para ele. Porque se alguém nos visse, pensariam coisas terríveis. Leonardo se aproximou um passo mais. Que tipo de coisas terríveis, Marina? Sua voz tinha um tom que não soube interpretar. Que me está usando. Que sou sua. Parou corando intensamente. Que é minha o quê? Pressionou Leonardo suavemente. Marina respirou profundamente antes de continuar. Sua amante de turno, seu capricho, sua diversão enquanto encontra alguém de seu nível. As palavras foram como punhaladas no coração de Leonardo. É isso o que realmente pensa de mim? Perguntou. E pela primeira vez desde que o conhecia, Marina detectou dor genuína em sua voz. Não sei, admitiu ela com honestidade. Não sei o que pensar, Leonardo. Isto é muito novo para mim e muito confuso. Afastou-se dele caminhando até a janela. Toda a minha vida soube qual era meu lugar no mundo. Sou uma empregada doméstica. E agora você chega e me diz todas estas coisas lindas que me fazem sonhar com impossíveis. Leonardo se aproximou por trás, mas sem tocá-la. E se não fossem impossíveis? Sussurrou. E se fosse real? Marina se girou para enfrentá-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Por quanto tempo, Leonardo? Uma semana? Um mês? Até que se canse de brincar aos pobres? A acusação de Marina golpeou Leonardo como um tapa. Por um momento ficou sem palavras, processando a profundidade da dor que se ocultava detrás de suas palavras. Marina, começou lentamente. Entendo que tenha medo. Entendo que isto seja confuso. Mas o que me dói é que pense tão mal de mim. Passou uma mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Acredita realmente que sou capaz de brincar com os sentimentos de alguém assim? Ela o olhou fixamente, buscando em seus olhos algum sinal de engano. Não sei, repetiu. Os ricos sempre tiveram suas diversões com as empregadas. É algo que acontece desde sempre. Leonardo sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Eu não sou os ricos, Marina. Sou Leonardo, o homem que se apaixonou por você naquela noite na cozinha.
A palavra apaixonou flutuou no ar, como uma bomba que havia explodido entre eles. Marina ficou paralisada. O que disse? Sussurrou. Leonardo se aproximou lentamente. Disse que me apaixonei por você. Sua voz era firme, sem vacilação. Não, Marina negou com a cabeça, recuando. Não pode estar apaixonado por mim, é impossível. Por que é impossível? Perguntou Leonardo, seguindo-a até que ela ficou encurralada entre a janela e ele. Porque não me conhece realmente, respondeu ela desesperadamente. Porque sou pobre. Porque não tenho educação. Por quê? Porque é a mulher mais autêntica que conheci em minha vida, a interrompeu Leonardo. Porque quando fala de Cecília Meireles, seus olhos se iluminam de uma maneira que me tira o fôlego. Porque trabalha 16 horas por dia sem se queixar jamais. Porque tem um coração tão nobre que preferiu celebrar seu aniversário sozinha antes que incomodar alguém. As palavras de Leonardo fizeram Marina desmoronar emocionalmente. Pare, suplicou entre soluços. Pare, por favor. Não faça que me apaixone por você também, porque quando se cansar de mim, vai me destruir. Leonardo sentiu que seu coração se partia em dois ao ver sua vulnerabilidade. Marina, olhe para mim, pediu tomando suavemente seu rosto entre suas mãos. Prometo que nunca vou me cansar de você. Prometo que isto é real. Mas Marina se apartou bruscamente, secando as lágrimas com o dorso da mão. Não pode me prometer isso, disse com voz entrecortada. Ninguém pode prometer isso, e eu não posso arriscar meu trabalho, minha estabilidade, meu coração por uma fantasia. Leonardo sentiu que estava perdendo a batalha mais importante de sua vida. É isso o que sou para você. Uma fantasia. Marina o olhou com olhos cheios de dor. É um sonho lindo, Leonardo. Mas os sonhos não pagam o aluguel. Não põem comida na mesa. Não dão segurança. Dirigiu-se à porta de seu quarto. Creio que é melhor que as coisas voltem a ser como antes. O Senhor em seu mundo. Eu no meu. Leonardo a deteve antes que pudesse sair. Não, disse com firmeza. Não vou permitir que o medo nos roube esta oportunidade. Olhou diretamente nos olhos. Vou demonstrar que isto é real, Marina. Vou demonstrar que merece ser amada como a rainha que é. Mas Marina já havia tomado uma decisão que mudaria tudo entre eles. Os dias seguintes foram uma doce tortura para ambos. Marina havia voltado à sua rotina de empregada eficiente e invisível. Mas Leonardo não estava disposto a render-se tão facilmente. Na segunda-feira pela manhã, enquanto ela limpava a biblioteca, encontrou uma rosa branca sobre a prateleira, onde habitualmente punha o espanador. Não havia nota, mas Marina soube imediatamente quem a havia deixado ali. Seu coração se acelerou enquanto aspirava o delicado perfume da flor. Durante 5 anos, havia limpado aquela sala sem que ninguém deixasse nada especial para ela. Escondeu rapidamente no avental quando escutou passos se aproximando. Bom dia, Marina, saudou Leonardo ao entrar na biblioteca com um sorriso que ela fingiu não ver. Bom dia, Dr. Leonardo, respondeu formalmente. Voltando ao tratamento profissional que tanto o magoava. Encontrou tudo em ordem aqui? Perguntou ele casualmente. Marina sentiu suas bochechas arderem. Sim, senhor. Tudo está perfeito. Leonardo assentiu e foi embora. Mas não sem antes dirigir um olhar que dizia claramente: isto não terminou. Na terça-feira apareceu um pequeno livro de poemas de Cora Coralina sobre sua cama, com uma dedicatória escrita com a elegante caligrafia de Leonardo, para a mulher que devolveu a poesia à minha vida. Marina o leu e releu até memorizá-lo, mas não lhe disse nada quando se cruzaram nos corredores. Na quarta-feira, encontrou uma nota na cozinha que dizia: seu café das manhãs é o melhor de meus dias. Obrigado por cuidar tão bem desta casa e de mim. Na quinta-feira, Leonardo começou a tomar café na cozinha em lugar da sala de jantar formal. Espero que não se importe, disse da primeira vez. Prefiro o ambiente aqui. Marina servia seu café sem olhá-lo nos olhos. Mas ele notava como suas mãos tremiam ligeiramente. Como dormiu, perguntava cada manhã. Bem, obrigada, Dr. Leonardo, respondia ela invariavelmente, mas ambos sabiam que nenhum dos dois havia dormido bem desde aquela noite no chão da cozinha. O ar entre eles estava carregado de palavras não ditas e sentimentos reprimidos.
Na sexta-feira, Leonardo decidiu intensificar sua estratégia. Naquele dia, havia convidado alguns sócios americanos para almoçar em casa, para discutir uma possível expansão de seus hotéis. Marina estava servindo a comida quando um dos homens fez um comentário depreciativo em inglês sobre a ajuda brasileira, assumindo que ela não entenderia. Essas pessoas só servem para limpar e servir, não entendem de negócios reais. Leonardo se enrijeceu imediatamente. Com licença, disse em inglês com voz fria como gelo. Não permito comentários desrespeitosos sobre minha equipe em minha casa. O homem corou balbuciando uma desculpa, mas Leonardo continuou. Marina não é ajuda. É uma mulher inteligente e educada que administra esta casa melhor que a maioria dos executivos administra suas empresas. Marina ficou paralisada ao escutar como a defendia diante daqueles homens importantes. Talvez devesse reconsiderar quem escolhe desrespeitar, acrescentou Leonardo. Seu tom deixando claro que a reunião de negócios havia terminado. Os convidados partiram incomodados. Marina ficou na sala de jantar, olhando Leonardo com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Não tinha por que fazer isso, disse Marina depois que os homens foram embora. Podia ter perdido um negócio importante. Leonardo afrouxou a gravata e a olhou intensamente. Marina, escute bem. Não há negócio no mundo que valha mais que sua dignidade. Aproximou-se lentamente dela. E que ninguém volte a falar mal de você em minha presença. A voz tremava de emoção contida. Marina sentiu que suas defesas desmoronavam. Por que faz estas coisas? Sussurrou. Por que me defende? Por que me deixa flores? Por quê? Porque te amo. Interrompeu Leonardo sem vacilação. Porque cada dia que passa me apaixono mais por você. Porque ver como aquele idiota te menosprezava me deu vontade de expulsá-lo a pontapés de minha casa. Marina levou as mãos ao rosto, arrasada. Leonardo. Sei que tem medo, continuou ele. Sei que isto é complicado. Mas também sei que sente algo por mim. Vejo em seus olhos cada vez que me olha, quando acredita que não me dou conta. Marina não pôde negá-lo mais. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto assentiu lentamente. Tem razão, admitiu com voz quebrada. Sinto algo por você. Algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Leonardo deu um passo mais em sua direção, com o coração batendo como um tambor. E o que é o que sente, Marina? Ela levantou o olhar para ele, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de amor e terror. Te amo, sussurrou finalmente. Meu Deus, te amo tanto que me dói. As palavras foram como música celestial para os ouvidos de Leonardo. Sem poder conter-se mais, encurtou a distância entre eles. Tomou suavemente seu rosto entre suas mãos. Posso beijá-la? Perguntou. Sua voz rouca de emoção. Marina fechou os olhos e assentiu apenas. Leonardo se inclinou lentamente até que seus lábios se encontraram num beijo doce, terno, cheio de toda a paixão contida durante dias. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Te amo, Marina, murmurou ele contra seus lábios. Te amo mais do que acreditei possível. Marina se aferrou a ele como se fosse sua tábua de salvação. Eu também te amo, Leonardo, mas ainda tenho tanto medo. Leonardo a abraçou fortemente, sentindo como ela se derretia em seus braços. Eu sei, meu amor. Eu também tenho medo, confessou. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que um dia se dê conta de que merece alguém melhor. Marina se separou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Melhor que você, Leonardo. Você é o melhor que me aconteceu na vida. Suas palavras foram como bálsamo para a alma ferida dele. Então me dá uma oportunidade? Nos dá uma oportunidade, perguntou, acariciando suavemente sua bochecha. Marina respirou profundamente, sentindo que estava prestes a saltar ao vazio. Sim, murmurou finalmente. Sim, quero tentar com você. Leonardo sorriu com uma felicidade que não havia sentido em anos. Prometo que vou cuidar de você, que vou respeitá-la, que vou amá-la como merece ser amada. Beijou novamente, selando uma promessa que mudaria suas vidas para sempre. Mas o que não sabiam era que seu amor estava prestes a ser posto à prova da maneira mais linda possível.
Um ano completo havia passado desde aquela noite mágica na cozinha. O amor entre Marina e Leonardo havia florescido como as flores tropicais de Florianópolis. Haviam mantido sua relação em segredo, roubando momentos íntimos na mansão. Jantares românticos em restaurantes afastados do centro. Passeios por praias solitárias ao amanhecer. Marina havia deixado de ser só a empregada doméstica. Agora era a confidente, a companheira, o amor verdadeiro de Leonardo. Mas ainda viviam em mundos separados aos olhos do público. Ela seguia dormindo em seu pequeno quarto. Ele na suíte principal. Ela seguia usando uniforme durante o dia, transformando-se na mulher que amava só na intimidade de seus encontros secretos. Leonardo respeitava seus medos, mas cada dia que passava, sentia mais a necessidade de gritar ao mundo inteiro o que sentia por ela. O 28 de setembro se aproximava novamente. Desta vez, Leonardo tinha planos muito especiais para o aniversário de Marina. Durante semanas, Leonardo havia estado organizando em segredo a celebração mais especial que pudesse imaginar. Não queria algo ostentoso que a fizesse sentir-se incomodada, mas algo cheio de amor e significado. Contactou seu Antônio da padaria, quem aceitou encantado ajudar com um bolo especial. Falou com Rosa, a florista do bairro, para que decorasse o jardim dos fundos da mansão com as flores favoritas de Marina, jasmins e primaveras. Até convenceu a senhora Carmen, que havia sido cozinheira da família antes de se aposentar, para que preparasse os pratos tradicionais que Marina recordava de sua infância no interior de Santa Catarina. Tudo tinha que ser perfeito, porque Leonardo havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Naquela noite, diante dos poucos mas queridos convidados que havia selecionado cuidadosamente, pediria casamento à mulher que havia enchido de luz seu coração vazio. Os anéis já estavam prontos, guardados em sua caixa de veludo azul na gaveta de seu escritório. Amanhã do 28 de setembro, Leonardo despertou com uma mistura de nervosismo e emoção que o fazia sentir como um adolescente apaixonado. Marina havia saído cedo para fazer as compras do mercado, sem suspeitar nada dos preparativos que se desenvolviam na mansão. Leonardo supervisionou pessoalmente cada detalhe, as mesas redondas ubicadas estrategicamente no jardim, as luzes cálidas que criariam um ambiente perfeito ao entardecer, o pequeno palco, onde um grupo de choro tocaria as canções favoritas de Marina. Seu Antônio chegou ao meio-dia com o bolo mais lindo que havia criado jamais. 3 andares decorados com flores comestíveis e uma réplica em açúcar da pequena casa onde Marina havia crescido. É para que lembre de onde vem, mas também para que saiba que tem um futuro lindo pela frente, explicou o ancião padeiro com os olhos úmidos de emoção. Leonardo abraçou o velho agradecido por sua compreensão e carinho por Marina. Tudo estava saindo exatamente como havia sonhado. Às 5 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Leonardo havia escolhido cuidadosamente as pessoas que formariam parte deste momento especial. Estavam seu Antônio e sua esposa, Rosa, a florista com sua família, a senhora Carmen, alguns empregados de confiança de seus hotéis que haviam chegado a apreciar Marina. E, surpreendentemente, havia conseguido contactar uma prima distante de Marina que vivia em Florianópolis e que havia aceitado viajar para a ocasião. Cada pessoa levava um presente simples, mas cheio de carinho. Quando Marina regressou do mercado às 6, a mansão estava em silêncio total. Leonardo gritou desde a entrada, estranhada pela quietude inusual. Onde está todo mundo? Seguiu sua voz que a chamava desde o jardim dos fundos. Quando abriu as portas de cristal que davam ao pátio, se encontrou com a surpresa mais linda de sua vida. Todos os convidados gritaram surpresa em uníssono. Marina ficou paralisada no umbral com as mãos na boca, os olhos inundados de lágrimas de alegria e assombro. "O que é isto?" balbuciou Marina olhando ao redor do jardim transformado num paraíso de luzes e flores. O grupo de choro começou a tocar parabéns, enquanto os convidados a rodeavam com abraços e felicitações. Seu Antônio lhe apresentou o bolo espetacular. Marina chorou ao reconhecer a casinha de açúcar que representava seu lar da infância.
Não posso acreditar que lembre como era minha casa, murmurou a Leonardo, que a observava com olhos brilhantes de amor. Lembro cada palavra que me disse, cada história que me contou, respondeu ele tomando sua mão. Esta noite não é só seu aniversário, Marina. É a celebração da mulher extraordinária que é, rodeada de todas as pessoas que a amam. A prima de Marina, Esperança, se aproximou com lágrimas nos olhos. Minha filha, quando este senhor me ligou e me contou quão especial você é para ele, soube que tinha que estar aqui, disse, abraçando-a fortemente. Seus pais estariam tão orgulhosos da mulher em que se converteu. Marina não podia parar de chorar de felicidade, sentindo pela primeira vez em 10 anos que não estava sozinha no mundo. A festa transcorreu como um sonho lindo. Marina dançou com seu Antônio. Escutou histórias divertidas da senhora Carmen. Recebeu bênçãos e bons desejos de cada convidado. Leonardo havia conseguido criar exatamente o que ela nunca soube que necessitava. Uma família de corações que a amavam por quem era, não pelo que tinha. Quando chegou o momento de partir o bolo, o grupo de choro se calou. Leonardo pediu a atenção de todos. Amigos, começou com voz emocionada. Há exatamente um ano, numa noite como esta, descobri que a mulher mais extraordinária do mundo havia estado vivendo sob meu mesmo teto, sem que eu fosse suficientemente inteligente para vê-la. Marina o olhou com curiosidade, perguntando-se para onde se dirigiam suas palavras. Marina me ensinou que o amor verdadeiro não tem a ver com dinheiro, com a posição social ou com as aparências, tem a ver com encontrar a pessoa que faz que sua alma se sinta completa. Os convidados escutavam em silêncio religioso, sentindo a profundidade das emoções que emanavam de Leonardo. Marina começou a tremer, pressentindo que algo extraordinário estava por suceder. Leonardo se ajoelhou lentamente diante de Marina, tirando do bolso de sua camisa uma pequena caixa de veludo azul. Os convidados contiveram o fôlego. Marina sentiu que suas pernas se convertiam em gelatina. Marina Helena Santos, disse Leonardo com voz trêmula, mas firme. Há um ano me perguntou se podia me sentar com você. E essa foi a noite que mudou minha vida para sempre. Abriu a caixa revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante que brilhava como as estrelas de Florianópolis. Agora eu te pergunto, gostaria de sentar-se comigo para o resto de nossas vidas? Gostaria de ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga, o amor de minha vida? Marina levou as mãos ao rosto chorando de emoção pura. Gostaria de casar comigo, meu amor, terminou Leonardo com lágrimas rolando por suas bochechas. O jardim estava mergulhado num silêncio expectante, só rompido pelo som das ondas distantes do mar. Marina olhou ao seu redor, vendo os rostos cheios de amor e esperança de todas as pessoas que se haviam convertido em sua família escolhida. Leonardo, murmurou Marina com voz entrecortada. Durante toda a minha vida me senti invisível, insignificante, como se não merecesse ser amada. Ajoelhou-se diante dele, tomando seu rosto entre suas mãos trêmulas. Mas você me ensinou que sou digna de amor, que sou especial, que mereço ser feliz. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas enquanto falava desde o mais profundo de seu coração. Me ensinou que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, que dois corações podem se encontrar sem importar de onde venham. Os convidados estavam completamente encantados, sendo testemunhas do amor mais puro que haviam visto jamais. Sim, Leonardo, disse finalmente Marina, sua voz clara e forte. Sim, quero casar com você. Sim, quero ser sua esposa, sua companheira, seu amor para toda a vida. O jardim explodiu em gritos de alegria e aplausos enquanto Leonardo deslizava o anel no dedo de Marina. Puseram-se de pé e se beijaram apaixonadamente, selando seu compromisso diante de Deus e ante todas as pessoas que os amavam. O grupo de choro começou a tocar Amor Eterno enquanto os casais dançavam sob as estrelas. Leonardo e Marina se balançavam lentamente no centro da pista improvisada, perdidos em sua própria bolha de felicidade. É real tudo isto, sussurrou Marina contra o ouvido de Leonardo. Não é um sonho do qual vou despertar.
Leonardo a apertou mais forte contra seu peito. É mais real que qualquer coisa que tenha vivido antes, respondeu. Você é minha realidade, Marina. É meu presente e meu futuro. Ela se separou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Te amo tanto que às vezes me dói o peito, confessou. Te amo desde aquele dia na cozinha, quando me perguntou se podia sentar-se comigo. Leonardo sorriu, recordando esse momento que havia mudado tudo. E eu te amo, desde que te vi soprar aquela vela, pedindo não se sentir sozinha nunca mais, disse. Seu desejo se cumpriu, meu amor. Nunca mais vai estar sozinha. Beijaram-se novamente, conscientes de que haviam encontrado no outro sua alma gêmea, seu companheiro de vida, seu lar verdadeiro. O casamento se celebrou 3 meses depois, numa cerimônia íntima na praia de Florianópolis, com as mesmas pessoas queridas que haviam sido testemunhas de seu compromisso. Marina usou um vestido simples, mas elegante, com flores de jasmim no cabelo. Enquanto Leonardo a esperava ao final do caminho de pétalas com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Seu Antônio foi quem a acompanhou até o altar, cumprindo o papel do pai que já não tinha. Entrego esta mulher extraordinária ao homem mais afortunado do mundo, disse o ancião padeiro com voz emocionada. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, cheios de promessas de amor eterno, de respeito mútuo, de apoio incondicional. Prometo amá-la não só nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis, disse Leonardo. Prometo ser seu refúgio quando o mundo se tornar pesado demais. Marina, com voz trêmula, mas segura, respondeu. Prometo crescer com você, sonhar com você, construir uma família linda com você. Prometo que cada dia que passe ao seu lado será uma nova razão para agradecer a Deus por nos ter encontrado. Quando o padre os declarou marido e mulher, o sol se ocultava no horizonte, pintando o céu de Florianópolis com as cores mais lindas que haviam visto jamais. O aroma de chocolate e baunilha enchia a cozinha da nova casa que Leonardo e Marina haviam construído juntos. Mais pequena que a mansão, mas infinitamente mais cheia de amor. Marina, agora com 33 anos, sorria enquanto terminava de decorar um bolo de aniversário com 2 pequenas velhinhas. Mamãe, mamãe, gritou uma vozinha desde o jardim. Papai está me ensinando a plantar flores. Pequena Valentina, de 2 anos, corria em direção à cozinha com as mãos cheias de terra, seguida de perto por Leonardo, que carregava nos braços seu filho menor, Santiago, de apenas 6 meses. Esta menina tem alma de jardineira, disse Leonardo beijando ternamente a bochecha de Marina. Igual à sua mamãe. Marina os olhou com o coração transbordante de felicidade, recordando aquela noite solitária de há 6 anos, quando soprou uma vela, pedindo não estar mais sozinha. Sabe que dia é hoje? Perguntou Leonardo a Marina, enquanto deitavam as crianças naquela noite. 6 anos desde que me perguntou se podia sentar-se comigo, respondeu ela, aconchegando-se em seus braços. O melhor dia de minha vida, murmurou Leonardo contra seu cabelo. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não se busca. Se encontra nos momentos mais inesperados. Marina ergueu a vista para ele, seus olhos brilhando com a mesma ternura de sempre. Obrigado por ver em mim a mulher que nem eu mesma sabia que podia ser. Beijaram-se suavemente, agradecidos pelo caminho que os havia levado até esse momento perfeito de paz familiar. Lá fora, as estrelas de Florianópolis brilhavam, testemunhas de um amor que havia começado com uma simples pergunta, e se havia convertido na história mais linda que puderam ter imaginado. Esta incrível história nos ensina que, às vezes, a pessoa que mudará nossa vida para sempre está mais perto do que imaginamos, esperando que abramos nosso coração. Marina e Leonardo nos demonstram que quando 2 almas se encontram podem criar algo lindo juntas, sem importar de onde venham. Se esta história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias que tocam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que necessite acreditar no amor verdadeiro. Que Deus abençoe seu coração com um amor tão puro e verdadeiro como o de Marina e Leonardo. Que nunca deixe de acreditar nos milagres que podem suceder quando menos os espera.
Lembre que você é valioso, que merece ser amado e que sua história de amor está esperando ser escrita. Até a próxima e que Deus te acompanhe sempre.